Dando sequência, a gente terminou de ver na aula passada os números racionais, né? A gente viu o conteúdo, fez alguns exercícios, e deu para a gente matar tudo isso numa aula só. Agora a gente vai ver os irracionais. Depois dos irracionais, a gente vai ver reais, tá? E acabou a parte de conjuntos numéricos. A gente vai ver outras coisas. Provavelmente a gente mata também os irracionais só nessa aula, tá? Não tem problema. Mas vamos lá. Uma pequena introdução aí para vocês, né? Os números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Teve esse erro com bastante frequência na aula passada. Eu falei para vocês, não, um número racional, se ele for uma infinita. Oi, pode falar. O áudio. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Tá. Então, a gente viu lá, dízima periódica. O que era uma dízima periódica? Um número com vírgula que tinha um período após a vírgula. O que isso significa? Eu ficava repetindo algum número lá. Por exemplo, 2,35, 35, 35. Vai ficar repetindo 35 infinitamente. Então, isso é uma dízima periódica. Tem como representar por meio de uma fração, né? Porque não tem como escrever o número infinito. Então, era um número racional. Só que a gente viu alguns exemplos lá nos exercícios de números que não tinham um período, né? Era tudo aleatório, era, por exemplo, aí 3,1, 2, 4, 12, 20. Não tinha uma sequência ali. E ainda assim era infinito. Esse tipo de número é irracional. A gente não consegue transformar ele em fração e nem fazer nada com ele. Então ele é um número irracional. Esse tipo de número que vai estar aqui nesse conjunto. Um detalhe, tá, pessoal? Os números irracionais, né, eles são diferentes dos outros. Por quê? A gente estava vendo conjunto por conjunto e sempre estava um conjunto dentro do outro. Sempre. Né? A gente viu lá primeiro os naturais, depois a gente viu os inteiros, né? Mas dentro dos inteiros tinha os naturais. A gente viu os racionais, mas dentro dos racionais tinha os inteiros e os naturais. Agora, no caso dos irracionais, eles são isolados. Não tem nenhum dos outros conjuntos, né? Nenhum dos outros números daqueles conjuntos que a gente viu vai estar aqui. Nenhum mesmo, tá? Então, assim, ele é uma bolinha isolada. Ele só faz parte ali com os reais, porque os reais são todos os conjuntos. Então, vamos lá. Interessante notar que a descoberta dos números racionais foi considerado um marco nos estudos da geometria. Isso porque preencheu lacunas, como, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1. O que isso significa? Né? A gente tem a diagonal de um quadrado, né? Ou seja, a gente pega ali o quadrado, parte ele exatamente ao meio e vai ter dois triângulos. A diagonal dele, quadrado de lado 1, não tinha resolução, porque dava um número que os historiadores, né, os matemáticos, não sabiam trabalhar, não dava um número normal ali para ele. Aí, com a descoberta dos irracionais, foi preenchida essa lacuna. Né? Com os irracionais, tem aí muitas coisas da geometria que dá racional, entendeu? Irracional, perdão. Que dá um número irracional. Um exemplo mais famoso é esse aí. Mas tem muitos outros, né? Como uma forma análoga a esse aí, é o triângulo retângulo, cujos os catetos são 1. Então, a diagonal dele ali, a hipotenusa, também dá um número irracional. Antes não tinha acesso a essa informação. Então, ali, ó, o exemplo que a gente acabou de falar. Né? A diagonal divide o quadrado em 2, né? Aí a gente fica com 2 triângulos retângulos. E aí dá para calcular usando o Teorema de Pitágoras. Alguém aqui já viu o Teorema de Pitágoras? Sim. Certo. Então, tá ali, né? Fazendo mexendo um pouquinho aí nas letras do teorema, a gente fica ali, ó. Diagonal ao quadrado, que seria a hipotenusa no teorema original, igual a L quadrado mais L quadrado. Que no teorema original seria o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas é lado, né? Isso não importa. Do jeito que a gente fizer a soma, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o resultado final.
Então, aquilo ali é o Teorema de Pitágoras escrito de uma forma mais simples, né? Diagonal ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, ali, a gente tem o lado como 1, né? Que foi o exemplo que a gente viu. Esse quadrado tem lado 1. A gente vê ali, ó, 1 quadrado mais 1 quadrado vai ser igual a 2. Então, essa diagonal daria raiz de 2. Mas como que se calcula a raiz de 2? Não calcula, ela não tem um número exato. Raiz de 2 é um número irracional. Então, tá aí para você já um exemplo de número irracional. A raiz de 2, tá? Porque se a gente for tentar resolver essa raiz para dar um número simples, não tem como, tá? Porque os números irracionais lá, geralmente, eram números muito complicados, né? Números infinitos. Aí como que a gente trabalha com número infinito? Não dá. Só que naquele caso, a gente conseguia escrever como fração, entendeu? Agora aí não tem como escrever como fração. A gente ficaria com raiz de 2 e não é muito fácil trabalhar com raiz de 2. Tá? Se vocês tentarem resolver, né, ou jogar na calculadora aí raiz de 2, vocês vão obter um número bem aleatório, tá? É 1,4 e vários números aí após, ok? Com alguma dúvida aí nesse exemplo da diagonal do quadrado? Não. Ok, vamos adiante então. Como vimos, a medida da diagonal desse quadrado será a raiz de 2. O problema é que o resultado dessa raiz é um número decimal infinito e não periódico. Se vocês jogaram aí na calculadora, pessoal, raiz de 2, vocês viram que dá um número bem aleatório. Dá 1,4, 142, 13 e um monte de número e nunca acaba, tá? Só que são números aleatórios aí depois da vírgula, pode ser qualquer coisa. Então, ele é um número decimal, né? Porque ele tem vírgula. É infinito, porque esses números após a vírgula nunca vão acabar, mas ele não é periódico, nem o que a gente viu lá nos racionais. Lá eles eram periódicos, tá? Tinha um período. Agora não tem, é um monte de número aleatório que não se repete, tá? Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos a aproximação do valor da raiz de 2. Considerando 12 casas decimais, né, dá para escrever assim, ó. Então, se vocês jogarem na calculadora, né, se ela tiver aí a calculadora de vocês 12 casas após a vírgula, vai ser esse valor aí que tem. Então, vejam só, não tem um padrão, é um monte de número aleatório e não se repete. Tá? Esse tipo de número, infinito, em casa após a não repetem nunca, é irracional, tá? É um número que é difícil de trabalhar. Por isso que os irracionais, como eu falei para vocês no início, eles são separados dos outros conjuntos numéricos. Eles estão isolados, tá? Tem só eles e O áudio, professor. a gente liga com o outro. Tá dando para ouvir de novo? Agora deu. Sim. Tá, eu acho que é o meu fone que tá batendo na camisa. Tá, vamos dar sequência então. Se falha de novo, vocês vão me avisando, tá? Aqui é o mesmo princípio. Ele vai dar esse número decimal aí. Professor? E que eles nunca vão começar a repetir de 5. Professor, o fone. O áudio bugou. Tá, eu vou ficar um jeito melhor aqui para ver se melhora. Espera só um pouco, pessoal. Pronto, agora eu acho que não vai mais dar problema, tá, pessoal? O problema era a minha capinha mesmo, estava dando mau contato no fone. O outro exemplo, então, dando bem? Estão me ouvindo? Tá travando Sim, um pouco, professor. mas eu consigo Não, pra mim tá de boa. dar um...
Só que essa parte de Ok. travar eu acho que é mais a minha Então, internet. vejam só, o outro exemplo ali, raiz de 5, né? Raiz de 5 dá 2,2 e muitos infinitos números após a vírgula, né? Então, é o mesmo princípio. Esses números aí são infinitos e eles nunca vão se repetir. Então, raiz de 5, tá? De novo. Último exemplo aí para fechar. Vou tirar o fone aqui, talvez melhore aí para vocês. Bom, o outro exemplo aí, raiz de 7. 2,6. A gente tem infinitos números após a vírgula, eles nunca vão se repetir. Então, raiz de 7 também é irracional, tá? Então, vamos lá, números racionais e dízimas periódicas. Diferente dos números irracionais, as dízimas periódicas são números racionais. Isso aí eu não vou me aprofundar muito, porque a gente viu na aula passada, a não sei que vocês queiram, tá? Se alguém quiser que eu volte a dar uma revisada sobre isso, é só avisar. Apesar de apresentarem uma representação decimal infinita, pode ser representados por meio de frações. Eu já falei para vocês o que é uma dízima periódica, tá? É um número que contém a vírgula, ele tem infinitos números após a vírgula, mas eles têm um período. Então, ali o exemplo que eu trouxe, 0,333 infinitamente, tá? Nunca vai parar de repetir o 3. Então, ele tem o período 3, porque ele fica repetindo 3, 3, 3, ok? Só que dá para escrever na forma de fração, 1 sobre 3, tá? Ou como o colega viu na última aula, né? Dá para colocar como 2/6. Quem pode me dizer aí, qual é a outra forma de escrever 1/3? 2/6, 3/9. 3/9. Perfeito. Só a gente multiplicando aí 1/3, né, por 2, 3, a gente vai obter o mesmo resultado. Todos esses resultados, se a gente fazer a divisão, né, 1 dividido por 3, 2 dividido por 6 e assim por diante, a gente vai obter esse mesmo número, 0,333 infinitamente. Então, esse tipo de número não é irracional, porque tem como a gente escrever em forma de fração. Então, com aquele 1/3 ali, a gente consegue fazer conta, a gente consegue trabalhar numa situação problema e assim por diante. Mas o número irracional não é bem assim, né? Ele não tem um período, são números aleatórios. Então, a gente teria que fazer conta com um número infinito. É impossível, tá? Então, ali, ó, a conclusão, já disse para vocês, as dízimas periódicas não são números irracionais, tá? Eu coloquei esse adendo aqui, caso alguém tenha esquecido da última aula, que as dízimas são números racionais, ok? Classificação dos irracionais. Os números racionais podem ser algébricos ou transcendentes. Será algébrico quando satisfaz uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Se for algébrico, então se não for algébrico, então será transcendente, ok? Então ali a gente tem um exemplo. A raiz de 2. Né? Eu coloquei ali escrito e depois na forma que a gente costuma ver, né? Com o símbolo da raiz. Então, como que pode ser escrito o raiz de 2 aí? Dá para a gente escrever como x² menos 2 igual a 0. Esse tipo de número irracional, né, que não é um número, é uma expressão, a gente consegue trabalhar numa conta, ok? Mas só que já não é mais um número, é uma expressão inteira. A gente tem x² menos 2 igual a 0. É uma expressão completa, ok? Então, o que é essa expressão? Ela é irracional e algébrica, né? Por quê? Ela é irracional, porque o resultado é raiz de 2, que é um número irracional, e ela é algébrica, porque a gente está utilizando a álgebra, né? Tem letra ali, que é o x. Isso é álgebra. Então, essa expressão ela é irracional e algébrica. O resultado dá um número irracional e ela é uma expressão da álgebra, ok? Alguma dúvida O áudio, nesse exemplo? professor. Irracional algébrico? Eu tô Sem escutando dúvida, normal. professor. Alguma Eu dúvida? também. Tá Ok. bugando, tá travando muito áudio pra mim. É sua internet, então. Bom, vou tentar continuar, então. É porque a internet está ruim mesmo, tá? Por isso que o áudio deve estar travando.
Se travar demais, vocês me avisam, porque daí provavelmente vou ter que cancelar a aula. Que realmente, hoje a minha internet não está colaborando nem um pouco. Nenhuma delas. Vamos lá, vamos dar sequência. Agora a gente vai ver aí um cara bem famoso. Provavelmente o número irracional mais famoso de todos, que é o pi. Vocês já tinham ouvido falar do número pi? Alguém já tinha ouvido falar? Eu já Não. ouvi falar. Se usa bastante com circunferência, né? Fazer cálculo de circunferência e normalmente é 3,14. Isso, perfeito. O número pi aparece bastante. Aí onde que ele aparece mais? Quando a gente está fazendo cálculo com circunferência, com semicircunferência, com arco. Porque, como eu falei para vocês lá no início, a descoberta dos irracionais, ele preencheu algumas lacunas da matemática que dava resultados, os matemáticos não sabiam qual era, porque não tinha um número para isso. O pi foi o mais importante deles, porque com o pi, antes do pi, não tinha como trabalhar com uma Agora, circunferência, com um semicírculo, com um lado dava uma margem de erro muito grande. Porque ó, o pi, que é representado por aquele símbolo lá, aí ó, o número pi, aí tem um símbolo. Esse é o símbolo que a gente escreve, pi. Ele vale 3,14, aproximadamente, né? Eu coloquei várias casas aí após a vírgula. E assim, 3,14, se a gente considerar isso como uma margem de erro numa conta, é um erro muito grande. 3,14 é um erro absurdo até. Então, os cálculos que envolviam a circunferência, o semicírculo, o arco, etc., tinham erros muito grandes. Então, era praticamente inútil se fosse para colocar em prática em alguma coisa. Tá? Aí, com a descoberta dos irracionais e do pi, isso já se tornou possível, porque praticamente não há margem de erro. Né? A margem de erro vem de acordo com quantas casas após a vírgula a gente está considerando aí. Aí, como o normal é usar 3,14, a margem de erro já fica mínima. Usando duas casas aí após a quase muito pequena. Então tá, ó. Que representa o π? Ela representa a proporção da medida da circunferência e do diâmetro, tá? Então, ela é basicamente uma divisão. Poderia ser uma fração. Só que não dá, porque os números que a gente considera para fazer essa fração também são irracionais. Mas trabalhando eles, a gente chega no π, ok? Então, ali, ó, um outro exemplo de número irracional transcendente, esse aí é um exemplo de número racional transcendente, tá? Ele não tem como representar em fração, como eu falei para vocês, porque para representar seriam outros números irracionais, ok? Então, só tem como escrever ele como número com vírgula. E ele é infinito, então ele é transcendente. Outro exemplo disso é o número de Nepe. E talvez vocês não tenham ouvido falar. Alguém já ouviu falar disso aí? Oi, professor, repete a pergunta. Bom, esse Neper aí também, ele é Euler, tá? É representado pela letra E, assim como está aí no computador mesmo, tá? Esse E é computacional. Ele é bem difícil de se ver na escola, mas a gente vê bastante a partir da universidade, ok? Ele vale aí aproximadamente 2,71, certo? Mas isso aí é só um exemplo mesmo. Provavelmente a gente não vai usar esse número, que é muito difícil trabalhar com ele. Mas o π a gente deve usar. O outro aí que também é bem famoso é o número de ouro. Alguém já ouviu falar desse? Existe um desenho chamado Donald no País da Matemática. Ele fala só sobre esse número φ. Alguém já ouviu falar dele? Φ. Já acho que já. Bom, então, esse número φ, ele vale 1,61, tá? Ele também duvido que a gente use muito, mas ele é bem didático. Se eu conseguir achar, depois eu mando para você no grupo, cada um dos grupos, o link desse desenho que eu falei. Ele é bem rápido, é bem explicativo. Bom, vamos falar então do φ, número de ouro, ok? O número de ouro é encontrado a partir da razão áurea ou divina proporção, é assim que se chama mesmo, tá? Ou a gente fala razão áurea ou divina proporção, sendo encontrado em muitos elementos da natureza. Por quê? Estudiosos antigos e filósofos diziam que esse número de ouro, φ,
ele poderia ter sido o número que Deus usou para criar as coisas, para quem acredita em Deus, certo? Porque vários inúmeros natureza, né, que não tem mão do homem mexendo nisso, ele tem perfeitamente esse número de ouro, tá? Seja na col, uma planta, tudo isso tem o Fi, ok? E é algo da natureza, não teve obstrução ali. Além disso, essa razão está presente em diversas pinturas, esculturas e construções, justamente por causa da como descobriram que está presente na natureza, sabem muitos elementos. Então, eles consideram que pode ter sido o número que Deus usou para criar as coisas. Então, os pintores começaram a usar também para ver se as coisas ficam mais naturais. Okay? Eu coloquei ali a animação, mas eu acho que não dá para eu pegar ela aqui. Então, eu vou pular essa parte, tá? Essa animação era vídeo do Donald. Mesmo que eu conseguisse colocar ela aqui, eu acho que não ia sair o áudio para vocês, ia ficar muito estranho. Então, eu vou mandar o link lá no grupo agora, tá? E aí eu vou esperar, vou dar um tempinho para vocês verem, ok? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Eu mandei lá, tá, pessoal? Deem uma olhada no início, eu vou dar 10 minutinhos para vocês olharem aí a gente já retoma a aula, ok? Ok, professor. Pronto, tá gravando de novo. Então, só repetindo, pessoal, para gravação, tá? Eu vou deixar esse vídeo que eu mandei o link para vocês no grupo para vocês verem como se fosse uma atividade, tá? Até semana que vem na próxima aula. Então, agora vamos dar sequência aí e ver um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, né? Como eu devia ter dito antes, né? Eu esqueci. Os irracionais, ele é representado pela letra I. Mas como todos os conjuntos aí que a gente viu, não é um I normal, tá? É um I sempre com uma perna a mais. Só que não tem isso no computador. Então, tá um I normal aí. No caso, ele teria duas perninhas. Seria como dois Is, um do lado do outro. Como escreve dois em romano, essa forma seria um irracional, tá? Da união desse conjunto com os conjuntos dos números racionais, tá? Os racionais é o que a gente viu na última aula. E dentro deles a gente tem os inteiros e os naturais, tá? Então, se a gente unir os racionais e os irracionais, a gente vai ter os reais, que vai ser o tema da nossa aula de amanhã, de semana que vem, certo? O conjunto dos números racionais possui infinitos elementos. Todos os conjuntos aqui que a gente viu possuem infinitos elementos. E esse aí não é uma exceção, tá? Os irracionais são infinitos também. Dá para a gente ficar achando irracionais aí infinitamente. Bom,
Aí ele conclui aí no que eu coloquei para vocês no slide, que existem mais irracionais do que racionais. É aquele negócio de um conjunto ser mais infinito do que o outro. É porque se vocês notarem, por exemplo, os naturais são infinitos. Só que eles são limitados, né? Os naturais começam no zero e vai infinito. Agora, por exemplo, ele já é um infinito maior ainda, porque ele não tem limite. Ele não começa e nem acaba em lugar nenhum. Tá? A gente tem ali o zero como um ponto de referência, um meio, mas a gente pode ir 1, 2, 3 infinitamente, ou menos 1, menos 2, menos 3 infinitamente, certo? Então, esses irracionais, ele fala que existem mais elementos, porque a lógica diz que existe mais elementos, porque ele não é limitado nem superior nem inferiormente. Tem mais E variedade de números. Isso, é mais pela variedade de números. Porque, assim, são infinitos os racionais? São. Só que a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como eles podem ser. A gente tem uma ideia, ele vai repetir sempre 3 após a vírgula, ou ele vai repetir 2, ou vai repetir 1, ou vai repetir 35, vai ficar 35, 35, a gente tem uma ideia. Agora, os irracionais, a gente não tem uma ideia, porque pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Considerando que são infinitos números, então vocês conseguem entender a ideia de um infinito maior ainda do que o outro? É isso, certo? Ficou alguma dúvida aí nessa parte? Não. Não. Bom, então vejam esse desenho aí. É o que eu falei para vocês. A gente tem ali no centro os naturais, amarelo, tá? Que foi o primeiro conjunto que a gente viu, que é um conjunto mais simples, ele inicia no zero, aí vai 1, 2, 3, infinitamente. Aí, saindo dele, a gente tem os inteiros, tá? Que são a evolução dos naturais, porque dentro dos inteiros a gente tem os naturais. Os naturais são o quê? Os inteiros, perdão. Os inteiros é o conjunto dos naturais mais os negativos. Então, o natural está preso lá dentro, tá? Evoluindo mais ainda, a gente tem os racionais ali. O quê? Esse que está laranjado. Por quê? Nos racionais, a gente vai ter os inteiros, por consequência, os naturais e mais alguns números nórdicos. O número é racional. Se tem como a gente escrever ele na forma de fração. Está um dentro do outro, aí, um contido no outro. Eles vão evoluindo e se tornando novos conjuntos. Agora, separado de todos, a gente tem os irracionais ali, o izinho. Ele está separado, porque ele não tem nada a ver com os outros conjuntos. Os números que são irracionais, eles são só irracionais, certo? Aí agora, por exemplo, um número inteiro, ele é só inteiro? Não, ele é natural também. Ou não, entenderam? Por exemplo, se a gente pegar o 3, que é um número inteiro, ele é natural? Sim. Beleza? Então, assim, a gente pode pegar um número lá dentro que pode estar em dois conjuntos. Aí um exemplo de que não faz parte. O menos 5. Ele é inteiro, mas não é natural. Só que ele também não é somente inteiro. Ele é racional também. Se a gente colocar menos 5 sobre 1, a gente vê que ele é racional, certo? Então, ali dentro daquele conjunto, está sempre um dentro do outro. Dependendo do número que a gente pegar como referência, ele pode estar nos três conjuntos. Agora, o irracional, não. Ele só é irracional. Se ele não for irracional, ele vai estar dentro dos outros. Nunca vai ter aí uma mescla, certo? Aí, se a gente juntar os racionais com os irracionais, a gente vai ter tudo isso que são os reais, que vai ser o tema da próxima aula, na semana que vem. Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, como sempre. Aí a gente resolve junto, tá? Então, vou deixar aí o primeiro exercício, vou dar uns 5 minutinhos e a gente resolve junto. Ok? Ficou alguma dúvida aí do exercício, do que foi passado anteriormente, da matéria que a gente viu anteriormente? Tá vindo, professor. Então, aquele primeiro número ali, 2,21, 21 infinitamente. Ele é um número irracional?
O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Não, não, não. 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 Ele não é, tá? Quem disse não acertou. Por que que ele não é? Ele é uma dízima periódica, né? Um número que possui vírgula e tem infinitos casos depois da vírgula aí. Só que ele repete, né? Ele fica 21, 21, 21, 21. Então, ele é uma dízima periódica, ele tem um período. Dá para a gente escrever esse número em forma de fração. Então, ele é racional. Esse primeiro não é irracional. O 2, 3,21, 22, 23. Esse número é irracional? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, esse aqui é irracional, tá? Por quê? É o mesmo caso de cima, é um número com vírgula, infinitas casas após a vírgula, mas aí vem a diferença, que ele não repete, vai ficar aí colocando números aleatórios infinitamente. Não tem um período. Então, esse número é irracional. O 3, π sobre 5, né? O π dividido por 5, ele é irracional? Sim ou não? Não. 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 Ele é irracional, tá, pessoal? O π é um número irracional, como a gente viu, ele é o mais famoso dos números racionais. Então, se a gente dividir ele por 5, ele vai continuar irracional, tá? Então, a 3 também é um número irracional. Tá. A quarta, 3,1416. É um número racional ou irracional? Ela é irracional, sim ou não? Racional. Ele é racional, porque é um número comum, tá? Não tem ali a reticência. Então, acabou aqui, o número é esse, 3,1416. Acabou. Tá? Então, é um número racional. Não tem mais nenhuma casa ali após a... Bugou o áudio. Raiz de menos 4. Raiz de menos 4 é racional ou irracional? Eu marquei racional. 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 Ela é racional, tá, pessoal? O A áudio. gente sabe qual é o real i. Mesmo assim, ela é racional, ok? Então, aqui, o que é irracional? É a 2 e a 3, tá? Esse número infinito e π sobre 5, que é a alternativa C, certo? Vamos passar para o próximo. Ali, ó, resolução, né? Alternativa C, 2 e 3. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não. Não, professor. Não. Ok, então vamos adiante aí. Assinale verdadeiro ou falso em cada uma das afirmações a seguir. Espera só um pouco. Vamos analisar aí, então, as alternativas, tá? A primeira, a letra grega π representa o número racional que vale 3,14, 15, etc. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Eu acho que é Falso. verdadeiro, professor. Verdadeira? Falso. Ó, a colega mandou ali no chat que ela é falsa. Tá certo, ela é falsa. Porque ele está dizendo que π é o número racional que vale isso aí. Ele não é racional, ele é irracional. Não prestei certo? atenção, professor. Isso, foi só esse detalhe. É esse detalhe aí que torna essa afirmativa irracional, tá? Torna ela falsa, perdão. É porque ele é irracional. Se tivesse escrito irracional aqui no lugar de racional, ela estaria verdadeira. Mas nesse caso ela é falsa, certo? A segunda afirmação. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum.
essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Acho que é verdadeira. Verdadeira? Quem mais? Analisa bem. Vou ler de novo. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. E aí, o que vocês acham? Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Falso. Ó, quem falou falso, tá certo. É falsa. Porque ele está dizendo aqui que eles possuem apenas um ponto em comum. Isso não é verdade, eles não têm nenhum ponto em comum. A gente viu lá, quando eu estava dizendo lá, com aquele desenho dos conjuntos. Ó. Vou voltar aqui para vocês. Olha lá, ó, aí com o desenho dos conjuntos. Racional de um lado e irracional do outro. Eles não têm nenhum ponto em comum. Eles são subconjuntos dos reais, porque os dois formam os reais, né? Então, eles são subconjuntos aí, mas eles não têm nenhum número em comum. Ou o número é racional ou ele é irracional. Não tem como ser um dos dois. Como ser os dois ao mesmo tempo, perdão. Então, essa afirmação aí é falsa também. A terceira e última afirmação. Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros. Portanto, é um número racional. Verdadeiro. Verdadeiro. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira, isso. Verdadeiro, certinho. Ele é verdadeiro. Como a gente disse, a gente tem lá uma dízima periódica, um número com vírgula que fica repetindo a cada um certo período, né? Como a gente viu lá. Por exemplo, 21, 21, 21, ele está repetindo. Então, ele tem o período 21. Ele a gente consegue transformar em uma fração, que é um número racional. Então, essa afirmação aí é verdadeira. Então, como que ficou? Falso, falso, verdadeiro. Então, é a letra D, tá, pessoal? Letra D é a resolução desse aí. Tá aí, né? Resolução para vocês verem. Letra D, FFV. Certo. Terceiro exercício. Falta esse mais um só, tá, pessoal? Eu já dispenso vocês. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Mesma coisa. Então, vamos lá, analisar uma por uma. Vou dar um tempinho para vocês darem uma lida geral aí. 30 segundinhos. Bom, vamos lá então. Ó. Primeira afirmação. Um número natural, deixa eu só ver se eu estou gravando. Um número natural não pode ser um irracional. É Verdadeiro. verdadeira ou falsa? Isso é Verdadeiro. verdadeira, né? Porque o Verdadeiro. conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos racionais, certo? Que é disjunto, né? Ou seja, ele está longe dos irracionais. Então, sim, ela é verdadeira. Afirmação 2. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Verdadeira ou falsa? É Falsa. falso. 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 Isso, perfeito. É falso. Por que ela é falsa? Porque o conjunto dos números racionais e irracionais são totalmente separados. Lembra da questão anterior? Eles não têm nenhum ponto em comum. Então, o que isso significa? Que não é possível um número pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou ele é um, ou ele é outro. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Certo? Afirmação número 3. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeira. Ela é praticamente o contrário da anterior, que era falsa, né? Então, ela é verdadeira. Afirmação 4. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Falsa. Falso. Falso. Falso.
isso, ela é verdade, o conjunto de raiz, ele é formado racionais. Professor, o áudio. A gente afirmação. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional, verdadeira ou falsa. Falso. Falso. Isso, falsa, né? As raízes quadradas não exatas são números irracionais. A gente viu lá como exemplo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Todas essas raízes são números irracionais. Então, como que ficou aí para a gente dar uma olhada no chat? A letra A. Ficou verdade. Gabarito, então, certo? Tá aí a resolução 6, né? Tá a explicação do porquê, foi basicamente o que eu falei para vocês em cada uma delas. Então, vamos para o último exercício. Bom, exercício de número 4, aí, então. As alternativas abaixo. Vixe. O áudio, professor. Fazem afirmações sobre o conjunto dos números. Ih, 2 minutos. Caraca, o menino não espera. Professor. Alô? Eu dei um tempinho aí, pessoal, para vocês fazerem. Tentem fazer essa aí, tá? Ele está pedindo para vocês encontrarem a correta. Então, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês lerem aí, né, tentarem achar e a gente faz junto. Rapidão aí, 2 minutinhos. Já. Vamos lá, então. Vou dar um tempinho para vocês. Qual resolução vocês chegaram? Vocês conseguiram alguma resolução aí? Eu consegui. Eu marquei a D. D? Alguém mais? Eu fiquei entre a D e a E. Também. Eu marquei a D. Bom, então, vocês praticamente ficaram todos entre ou a D ou a E, né? A maioria aí falou D. Bom, quem disse D tá certo, tá? É a letra D mesmo. Agora vamos ver o porquê. É a primeira aí. Vamos analisar uma por uma.
O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Essa alternativa aí, ela é verdadeira ou é falsa? Falso. Falso. Ela é falsa, né? Porque o conjunto dos números racionais é ele que tem todos os números na forma de fração, certo? São os irracionais. É o contrário. Sim. É a letra B. No conjunto dos números irracionais, é possível encontrar alguns números inteiros, como raiz de 2. Isso aí é verdadeiro ou Falso. Falso. falso, né? Por vários motivos. Primeiro que não existe nenhum número inteiro que é irracional. Como eu falei para vocês, os irracionais estão sozinhos. Se o número é irracional, ele não é mais nada. E outro motivo, né? Raiz de 2 não é inteiro. Raiz de 2 é irracional, mas dá um número infinito e que não tem período, ele não é periódico, certo? É a alternativa C. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Verdadeiro ou falso? É falso. É falso, né? Falso. Porque apesar desses números realmente serem irracionais, eles não são únicos. Então é falso. Vamos pular D, né? Que a gente sabe que é verdadeira. E vamos direto para E. O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque como eu falei para vocês várias vezes, uma dízima periódica, que é um número com vírgula, que possui período, né, e mesmo assim infinito, ele é racional. Porque todas as dízimas periódicas a gente consegue escrever na forma de fração. O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Essa é a verdadeira, tá? Então, tá aí na tela de vocês a resolução, tá? É basicamente o que eu falei para vocês. E por hoje era só. Alguma dúvida? Sem dúvida, professor, para mim. Não. Tchau, Bom, professor. então, se vocês não têm dúvida, tá? Vocês estão dispensados. Boa tarde e até a aula da semana que vem. Boa tarde, Lembrem-se professor. de ver o vídeo que eu Boa tarde, coloquei o professor. link lá no grupo de vocês, tá? Não se esqueçam disso. Beleza. Beleza. Boa semana pro senhor. Falou, professor.